14 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 66 Roubo de vida reverso Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Devíamos recrutar mais gente. Não estamos chegando a lugar nenhum com os números atuais, disse Fatian. Drizzler assentiu. Eu também concordo. Precisamos de mais gente. De repente, Zhang Yang teve uma ideia. Pessoal, retomem o ataque. Eu tenho um plano. Fale o que pensa. Zhang Yang sorriu. Pirralho. Preste atenção no HP do chefe. Quando chegar a 91%, quero que você use a essência venenosa. O que é isso? Drizzler perguntou honestamente. TCH. Aquele que você ganhou do Rei Sapo. O item especial que pode envenenar todo mundo. Ah. Por quê? Perguntou Drizzler novamente. Droga. Por que você continua fazendo perguntas? Claro que vou perguntar. Não sei o que você está aprontando. Drizzler fez becinho, tentando bancar a fofa. Ah. Tudo bem. Eu desisto. Zhang Yang suspirou. Acho que me lembrei de algo sobre essa habilidade no chefe. Se o jogador-alvo tiver o status menor envenenado, a menor mordida vampírica não terá efeito. Não havia muitos chefes no jogo que possuíssem a habilidade menor roubo de vida, e foi por isso que Zhang Yang não conseguiu imediatamente pensar em uma solução para a habilidade no chefe. O problema teria sido resolvido se ele recrutasse mais pessoas para lutar, mas havia uma maneira mais fácil. Se alguém pudesse, de alguma forma, infligir o status de veneno no jogador-alvo, a habilidade de roubo de vida do chefe seria anulada e, ao contrário, o chefe receberia mais dano. Certo, disse Drizzler, embora pensasse o contrário. Quero reorganizar a posição de batalha. Pirralho, quero que você fique bem na frente do chefe. A pequena neve e o resto do grupo ficarão atrás do Drizzler. Quando o Drizzler liberar o veneno, todos vocês devem correr para o anel de veneno e obter o efeito menor envenenado, explicou Zhang Yang. O estilo de jogo normal teria um bandido em jogo. O bandido ativaria o modo fogo amigo e sua arma estaria coberta de veneno. Quando o chefe usasse uma habilidade de roubo de vida, o bandido atacaria o jogador-alvo e aplicaria menor veneno nele. Esse método poderia neutralizar completamente a habilidade de roubo de vida do chefe. No entanto, como o grupo de Zhang Yang não tinha um bandido a bordo, ele teria que recorrer ao método de autoenvenenamento. Foi uma sorte que o grupo tenha encontrado a essência venenosa do Rei Sapo. Tanque novato. Por que você disse que eu ia soltar veneno? Vou te dar um tapa na cara. Drizzler cerrou o punho e apontou para Zhang Yang. Ei, Yangzinho, o que aconteceu entre vocês dois? Você não vai conseguir ficar com os dois se isso continuar, disse Fatian, enviando uma mensagem privada para Zhang Yang. Por que você está sempre pensando em coisas pervertidas? Pegar as duas garotas. Vou pegar as duas na minha mão, na sua cara, respondeu Zhang Yang, irritado. Yangzinha. Olha só. As duas são muito boas. A mais velha tem um corpo de Bubblicious, mesmo com o rosto meio meh. Quanto à menorzinha, o corpo dela ainda tem espaço para amadurecer, mas o rosto dela é simplesmente não aguento mais. Lembre-se, Yangzinha. Você tem que aproveitar a oportunidade enquanto ela está aí. Imagine, duas meninas, um homem. Só de pensar nisso meu sangue ferve. Engordo. Você é mesmo uma fera dentro dessa roupa de carne, não é mesmo? 94%, 93%, 92%, 91%. Zhang Yang sozinho não conseguia causar dano rápido, mas quando todos atacavam juntos, o HP do chefe caía vertiginosamente. Pirralho. Use agora, gritou Zhang Yang. Drizzler era alguém em quem Zhang Yang estava de olho, já que sua habilidade estava no nível de um jogador da liga profissional de nível. A sua velocidade de reação não era nada inventada. Com isso, ela rapidamente esmagou a essência venenosa, e liberou uma névoa verde de seu corpo, instantaneamente engolfando 30 metros ao seu redor. O grupo nem precisou se aproximar dela para obter o efeito do veneno. Jing. Você recebeu o efeito de essência venenosa, recebendo 150 de dano natural a cada 3 segundos por 15 segundos. A névoa verde apareceu e desapareceu em um instante.
Durou apenas um segundo antes de se dispersar. Todos, incluindo Zhang Yang e o chefe, foram atingidos pelo efeito do veneno. Seus corpos brilhavam em um tom esverdeado. Pequeno Drizzler. O que você fez agora mesmo foi como se tivesse soltado um pum enorme. O Gordon riu loucamente. Eca. O rosto de Drizzler se encheu de desgosto. Maldito gordinho. Eu não vou te perdoar. Caçador tolo. Vou sugar seu sangue até secar. O chefe ativou sua habilidade assim que seu HP chegou a 90%. Ele correu pelo campo como um raio e cravou suas presas no pescoço do Ano Gordo. Menos 2000. Menos 2000. Menos 2000. Ponto. Uma cadeia de ataques com textos de dano vermelho apareceu. Após 10 segundos, em vez de curar, o HP do chefe caiu para 76%. Experimente o seu próprio veneno, gritou Gordon. Ele se virou e sacudiu o traseiro, provocando-o. Qual é? Você é mesmo mais miserável do que isso? Disse Drizzler. O Gordon pensou um pouco e disse, se você não se importa, eu poderia até tirar minhas calças e sacudir minha bunda nua para o chefe. Eles pensaram que ele estava só brincando, mas quando ele estava prestes a se despir, gritaram, parem. Nós nos importamos. Nós nos importamos. O Gordon ficou chocado com a reação deles e rapidamente interrompeu a encenação. Ei. Eu só estava brincando. Eu não estava falando sério. Vocês acham mesmo que eu ia ficar por aí como um idiota? Eu sei que você não é idiota de jeito nenhum. Mas quando está de brincadeira, você é pior que um idiota. Zhang Yang suspirou alto. O Gordon riu. Exatamente. É por isso que você é meu irmão de outra mãe. Após Gawain sofrer dano severo com sua própria habilidade, ele não ativou imediatamente. Em vez disso, esperou até que seu HP caísse até 50% para ativá-la novamente. No entanto, sob a orientação de Zhang Yang, Drizzler conseguiu manter o status de menor veneno de todos e garantiu que eles sempre pudessem anular o menor roubo de vida do chefe. No entanto, o crédito não foi apenas de Drizzler. Little Snow conseguiu curar todos a tempo. Felizmente, ela era um suporte tão bom quanto seus próprios suportes enormes sob suas roupas. Após sofrer dano novamente em vez de se curar, o HP do chefe foi reduzido para apenas 36% quando ele se envenenou. 36%. Só mais um pouquinho. Toma essa, aspirante a vampiro. Vamos ver como você morre, derrotado pela sua própria habilidade, disse Drizzler, exultante. Já que você mencionou vampiros, me lembrei de uma história. Era uma. O Gordon deu um sorriso cínico. Quer ficar quieta? Gritaram duas garotas, revirando os olhos. Elas não precisavam ouvir, sabiam que qualquer história contada por aquele mendigo gordo seria indecente. Nossa! Por que você disse isso? Eu só estava tentando descontrair, disse o Gordon. 30%, 25%, 20%, o HP do chefe foi reduzido pelo grupo sem problemas perceptíveis. Quando chegou a 10%, Gawain ativou a habilidade pela última vez. Sua ação apenas acelerou sua morte iminente. O grupo matou o chefe antes que pudesse terminar a habilidade. HMPH. Morra como morto que você já é. Drizzler subiu no corpo e pisou nele para liberar sua frustração. Pirralho. Você é bem briguento, não é? Zhang Yang riu. Agora que ela está pisando em um esqueleto, eu tenho uma história sobre o esqueleto pisoteando. Era uma vez. Todos gritaram em uníssono, calha a boca. O Gordon fingiu chorar e se isolou em um canto. Vamos dar uma olhada nas mercadorias. Drizzler começou a abrir o cadáver. Martelo de caveira branca, martelo de cobre verde, de uma mão. Ataque de arma, 95 a 113. Intervalo de ataque, 2,6 segundos. DPS, 40. Nível exigido, 20. Que sorte. Mais um item para o leilão, gritou Gordon. Ei! Isso aqui ainda custa 300 moedas de ouro, disse Pequena Neve. Em vez disso, encantada. Ela rapidamente pressionou os outros a lhe darem uma espada para colocá-la no leilão. Já que você mencionou. Quanto custou a espada que você vendeu ontem? Perguntou Zhang Yang, casualmente. 300 moedas de ouro, respondeu Pequena Neve da mesma maneira. Entendi. Então, depois da distribuição,
Todos nós devemos receber 60 moedas de ouro cada, certo? Ainda há a taxa de serviço de 10% da casa de leilões. Pequena Neve cruzou os braços com raiva. Ah, entendo. Então, depois de deduzir a taxa de serviço, todos nós deveríamos ter 54 moedas de ouro cada, correto? Tecnicamente, sim. A voz de Littles não estava ficando mais suave, como se ela fosse culpada de alguma coisa. Zhang Yang levantou a voz. Então por que estou recebendo apenas 54 moedas de prata? Pequena Neve começou a se assustar. Talvez você esteja enganada. Você olhou direito? O que você acha? Pequena Neve abaixou a cabeça. Acho que você está enganado. Chega. Devolve o meu dinheiro. Se não, paga com o que tens. Zhang Yang sorriu ameaçadoramente. Ele havia confirmado com Undreichotes e Fatian que ambos haviam obtido 54 moedas de ouro de Littles no. Ele foi o único que obteve 54 moedas de prata. A pequena Neve revirou os olhos e disse, esta senhora aqui não tem nada além de um sorriso a oferecer. O Gordon se aproximou. Então, sorria para mim. Vai se fder, coroa de osso branco, cobre verde, armadura pesada. Defesa, mais 4. Vitalidade, mais 20. Força, mais 16. Destreza, mais 4. Nível exigido, 20. O capacete atual de Zhang Yang já era o mesmo deste novo equipamento. Ele então rejeitou a jogada e a ofereceu a Drisler. Jing. Você obteve 11 moedas de prata. Hã? É isso? Disse o Gorduan enquanto o corpo começava a desaparecer. Que se dane. Esse chefe é muito pão duro. Bem, tecnicamente, em campo, o último chefe é um nível acima do mini-chefe. Então, somos considerados sortudos o suficiente para lutar contra um chefe cinza-prata. Zhang Yang liderou o caminho e passou por uma passagem estreita e minúscula. Silêncio. Assim que Zhang Yang colocou a cabeça para fora, 8 debuffs apareceram simultaneamente em sua cabeça. Ele examinou a área e viu 8 conjuradores esqueletos correndo em sua direção. Ele gritou freneticamente, para trás. E conduziu a equipe de volta para a passarela. Os conjuradores esqueletos os perseguiram até a passarela e pararam ali mesmo. Permaneceram ali por um tempo antes de retornarem às sombras. Puta merda. São tantos. O Gordon engoliu em seco. Todos conseguiam ouvir o som e perceberam o quão assustador era. A cabeça de Zhang Yang emitiu mensagens de menos 80 de dano e só parou depois de 15 segundos. Littles não se pôs a trabalhar imediatamente. Decadência da sombra. Amaldiçoa um alvo com o poder da sombra. Causa 500 de dano de sombra ao longo de 15 segundos. Undreichot também gritou, droga, esses monstros são muito fortes. Necromantes. Eles também são conhecidos como magos da maldição. Suas habilidades de dote são muito poderosas. Zhang Yang respirou fundo. Isso aqui é um baita problema. Tem tantos monstros lá dentro. Já tem 8 deles nos esperando na entrada. Droga. Vai ter uma multidão lá dentro. O Gordon deu um tapinha no ombro de Zhang Yang e perguntou, como lutamos? Zhang Yang pensou por um momento. Neste nível, os magos da maldição não têm apenas menor decadência das sombras, mas também outra habilidade chamada menor chicote das sombras. O alcance de conjuração de menor decadência das sombras é de 30 metros, enquanto o alcance de conjuração de menor chicote das sombras é de apenas 20 metros. Vocês notaram que aqueles monstros não conseguem sair do segundo andar? 4 deles permaneceram estoicos, seus olhos brilharam com um plano. Eu sabia que vocês eram espertos. Vamos arrastá-los até a entrada e matá-los com nossa habilidade Aoi. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 67, outro chefe divino. Caçadores, fiquem atrás, contanto que consigam atingir os monstros com sua menor barragem. Zhang Yang pensou um pouco e disse, Pequena Neve, quero que você fique mais atrás. Quanto a você, pirralha, não ataque os monstros ainda. Vai e fique junto com a Pequena Neve. Drisler ficou boquiaberta de choque. Como uma maníaca por batalhas, ela não se sentia confortável quando lhe pediam para não lutar. Certo. Vou atrair os monstros agora. Quero que vocês ataquem os monstros quando eles começarem a se aproximar da entrada. Segurem a agressividade deles, acrescentou Zhang Yang. Entendido. Lá vou eu. Pequena Neve, me dê um menor escudo sagrado. Hong.
A pequena neve acenou com a mão e um escudo transparente apareceu em seu corpo. Ah! Yangzinho. A proteção que você está usando é bem poderosa, hein? Disse o Gorduan. Zhang Yang correu para fora da entrada e imediatamente acionou os 8 conjuradores esqueletos. Com apenas um aceno de seus cajados, 8 efeitos negativos apareceram na cabeça de Zhang Yang. Zhang Yang recuou rapidamente, atraindo os 8 monstros consigo para a entrada da masmorra. Abra fogo. Dreychotes e Fatian ativaram menor barragem simultaneamente e miraram a habilidade na entrada. Todos os 8 monstros mudaram sua agressividade para sentiros e mudaram seu alvo para ele. Xuxi, xuxi, xuxi. 8 menor decadência sombria apareceram em sua cabeça e, como ele estava a 30 metros de distância um do outro, os monstros não conseguiram lançar menor chicote sombria nele. Só conseguiram encará-lo na entrada com a boca aberta. Little Snow rapidamente lançou menor regeneração e menor escudo sagrado em sentiros. Ela também lançou um feitiço de cura para recuperar a perda de HP devido à habilidade Dot. Mesmo com todo o dano sofrido, isso não foi um problema para Little Snow. Depois que uma saraivada de flechas atingiu os monstros, eles perderam cerca de 1000 HP de cada um. Zhang Yang disse a Drizzler, vamos lá. Agora que Dreychotes tem a maior agressividade, o monstro não vai mais nos atacar. Com prazer. Drizzler aguardava o sinal verde de Zhang Yang há algum tempo. Ela então avançou com uma menor carga. Zhang Yang também se juntou a ela. Após uma menor carga, ele acertou um ataque normal e ganhou 35 de fúria. Em seguida, usou menor varredura horizontal e desferiu um ataque devastador. Houve até 3 relatos de acertos críticos que causaram cerca de 1400 de dano. Com isso, os monstros mudaram seu alvo para Zhang Yang. No entanto, antes que pudessem começar a atacá-lo, uma saraivada de flechas caiu do céu, matando-os. Mago da Morte, normal. Nível 25. HP 2500. Todos os 8 monstros foram mortos antes que a segunda saraivada de menor barragem pudesse terminar. Todos ganharam uma quantidade exorbitante de pontos de experiência. Pequeno Yang, este lugar parece muito bom para subir de nível. O Gorduan perdeu o dia em que ficou em primeiro lugar no ranking de níveis. Durante esses 2 dias, eles estavam saqueando masmorras em vez de subir de nível. Então, foram empurrados para baixo no ranking por bola de fogo flutuante. Ele agora estava em primeiro lugar, com nível 22. Então, vamos limpar este lugar. Zhang Yang caminhou até a entrada e semicerrou os olhos. O segundo andar estava extremamente lotado de monstros. Havia um bando de magos parados mais para dentro do andar. Droga! Tem monstros demais lá. Receio que se eu entrasse, meu HP seria reduzido a 0 quando eu voltasse. Gordinho, essa é sua chance de brilhar. Preciso que seu bichinho entre no lugar dele. Porra! Você é tão cruel. Isso é o mesmo que jogar meu bichinho de estimação na fogueira? O Gordinho deu um tapinha no seu ursinho de estimação e disse, Gordinho, vai. Se você morrer, eu queimo uma ursa e mando para o além por você. Você não vai ficar sozinho lá embaixo. Chega de falar, vagabunda tarada. Vai se mexer. O Gorduan então apontou para o mago mais próximo. O urso rosnou alto e avançou. Psiu, psiu, psiu. Assim que o urso saiu pela entrada, foi atingido por mais de 10 habilidades de dano ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, os magos acenaram com as mãos, lançando um raio negro e o projetaram em direção ao urso, fazendo-o desacelerar. Chicote de sombra. Use o poder da sombra para chicotear o inimigo. Causa 500 de dano de sombra ao longo de 5 segundos de canalização. Requer canalização. Alcance: 20 metros. O poder de fogo acumulado pelos 10 monstros era extremamente potente. Mesmo que o Gorduan fosse um mestre das feras e tivesse seu HP aumentado para 1500, ainda não era suficiente para resistir a todos aqueles magos. Depois de apenas alguns passos, o pequeno urso de estimação foi enviado para a vida após a morte. Todos os magos atacantes então se voltaram para Fatia e começaram a persegui-lo. De volta à entrada. Vai, vai, vai. Zhang Yang gritou rapidamente. Assim que retornaram ao refúgio, o Gorduan já havia ganhado 10 ícones de menor decadência das sombras na cabeça. Ambos os caçadores iniciaram o ataque, desferindo 2 menor barragem, que choveram saraivadas de flechas do céu sobre os monstros. No entanto, Dreychotes foi esperto.
Ele atrasou propositalmente sua menor barragem para alguns segundos para garantir que o agro continuasse preso ao Fatian por mais tempo. Ele queria evitar ser atingido pelo efeito DOT para aliviar a carga de cura de Littles no. Assim que a saraivada terminou, eles realizaram a mesma manobra de antes. Zhang Yang e Drizzler avançaram e lançaram menor varredura horizontal e menor colisão tornado, matando todos os monstros. Certo, desta vez é a vez do Dreyshotz. Fatian, reanime seu pet rapidamente, disse Zhang Yang. Uau! Meu bichinho fofo. O Gorduan chorou lágrimas de crocodilo enquanto entoava o feitiço de renascimento. Seu pequeno ato teatral começou a irritar o grupo. O mesmo procedimento foi realizado pelo pet de Dreyshotz. Ele chamou a atenção de um grupo de magos e os atraiu para a entrada, tendo que, infelizmente, morrer no processo. Eles repetiram o processo quantas vezes puderam e, após 20 minutos, conseguiram matar quase todos os monstros do segundo andar. Os monstros restantes não valiam a pena recuar até a entrada, então o grupo correu e matou os que sobraram de frente. Ao revisarem os itens coletados, descobriram que não havia nada de valor real. Era tudo apenas lixo e itens aleatórios etc. Ao chegarem ao final do segundo andar, o grupo não encontrou nenhum sinal do chefe. O mais estranho é que não havia entrada ou caminho que os levasse ao terceiro andar. Hã? Onde diabos está o chefe? Drizzler se virou como uma bailarina e não encontrou nada além de sombras. Talvez o chefe esteja sendo acionado, disse Zhang Yang. Ele se lembrou de que havia um lugar como aquele, mas onde nunca havia lutado antes. Ele teve esse pensamento ao mesmo tempo que todos os outros. Pessoal, espalhem-se e procurem por pistas. Deve haver alguma dica para fazer o chefe aparecer. Todos, incluindo o próprio Zhang Yang, se espalharam para procurar nos arredores. Encontrei. Venham até mim, gritou Dreyshotz. O grupo então se reuniu onde ele estava e o viu parado perto de um pequeno altar. O altar tinha o formato de uma pequena mesa de jantar e, em cima da mesa, havia uma pequena tigela. Havia um círculo mágico complexo sob a tigela que emitia uma espécie de raio escuro e sinistro. Parece que encontramos. Mas como invocamos o chefe? Perguntou Pequena Neve. Gordo. Vai e jogue um pouco do seu sangue na tigela. Este chefe deve ser invocado com sangue, disse Zhang Yang. O quê? Por que eu? Berrou o Gorduan. Como assim você não escolheu Dreyshotz ou Drizzler para fazer isso? Protestou. Zhang Yang deu um sorriso brincalhão. Então tá. Vamos colocar isso em votação. Todos que concordam que o Gorduan deveria fazer isso, por favor, levantem a mão. SHHH. 4 braços foram erguidos no ar. Drizzler caiu na gargalhada. Ah! Bem feito, gordinho pervertido. Desiste e aceite seu destino. Vamos lá, mano. É só um jogo. Vai lá e derrama um pouco do seu sangue. Porra. Eu odeio vocês. O Gorduan não teve escolha. Caminhou até o altar e mordeu o polegar. Então, estendeu o polegar e derramou o sangue que escorria na tigela. Gotas de sangue ecoaram e a tigela vibrou de repente. O Gorduan recuou rapidamente alguns passos. A tigela então vibrou violentamente e girou sozinha. Girou 3 vezes no sentido anti-horário e 2 vezes no sentido horário. O círculo mágico abaixo então brilhou ainda mais forte e emitiu um forte som de oong. O vento começou a soprar em todas as direções. Areia e pedrinhas foram sacudidas da parede enquanto toda a caverna vibrava malévola. Era como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Tenho 100% de certeza que o próximo chefe será assustador pra caramba. Fatian virou a cabeça para a esquerda e para a direita, tentando ao máximo observar qualquer mudança ao seu redor. Pá, 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 pá. O som de correntes se rompendo ecoou pela caverna, seguido por uma erupção de raios negros do círculo mágico. O raio irrompeu como uma coluna, enorme e enorme. De repente, uma figura enorme emergiu da luz, vestindo um manto majestoso e um chapéu pontudo de feiticeiro. Em suas mãos, ele empunhava um cajado que brilhava com uma luz negra. Estrondo. Uma forte onda de choque percorreu o campo e ele desapareceu do pilar, reaparecendo diante do grupo. Lá estava ele, um necromante gigantesco de 10 metros de altura. Seu corpo inteiro era apenas um esqueleto humano, sem carne para sustentar, frágil. Mas, desnecessário dizer,
Sua presença por si só já causava uma forte sensação de inimizade ao grupo, especialmente aquelas órbitas oculares escuras e abissais que continham um par de orbes de luz verde esmeralda que pareciam estar queimando por dentro. Meu Deus! Que tipo de monstro é esse? Gritou Gorduan. Zhang Yang e o grupo verificaram rapidamente os detalhes do sistema. Rei Bruxo dos Mortos-Vivos, Mardevish, Senhor do Espectro, Celestial. Nível HP. Jesus Cristo. Por que um chefe celestial apareceria aqui? Gritou Drechotz. O personagem, sempre silencioso e maduro, estava preocupado. Se todos os jogadores do servidor se unissem forças para derrotar esse chefe, eles acabariam fracassando e travariam o servidor quando seriam enviados para o cemitério. Eles estavam enfrentando um chefe de nível celestial, pelo amor de Deus. Ah! Mortal! Nunca pensei que seria libertado por um bando de humanos miseráveis. Mesmo assim, sou grato pelo seu feito. Este rei agora permitirá que todos vocês continuem a viver e respirar como recompensa. Suas mandíbulas sinistras se moviam e falavam. Agora, vá, berrou. Sua voz trovejou até os céus. O grupo ficou tão assustado que deu alguns passos para trás. Pensar que enfrentariam um chefe de nível celestial. Isso só significaria a morte certa. O grupo se virou e estava pronto para deixar o campo antes que qualquer coisa acontecesse. O Gorduan parou e viu que Zhang Yang nem sequer se mexera do seu lugar. Ei, vamos lá. O que você está esperando? Gritou o Fatia no canal do grupo. Zhang Yang abriu um sorriso repentino. Começou a andar, não em direção ao grupo, mas em direção ao chefe. Ei! Que diabos você está fazendo? Gritou Gorduan freneticamente. Mesmo sendo apenas um jogo, não havia motivo para caminhar em direção a uma destruição certa. Mortal fraco. Está tentando provar o poder de um deus. Zhang Yang provocou Mardevish com sucesso. Sua voz era tão alta que fez a caverna tremer, espalhando areia e pedrinhas por todo lado. Silêncio. Zhang Yang usou o Minor Charge e avançou em direção ao chefe. Meu Deus! Ele não aprendeu a reconhecer a palavra morte na escola. Pequena Snow bateu a mão na testa. Ela se lembrou de como Zhang Yang se comportou quando enfrentou o Rei Piton e o Mártir Unduin. Ele não avançou na direção deles como fez agora. Zhang Yang contra o chefe espectro. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 68, Guranda. O camaleão Zhang Yang avançou em direção ao chefe. Quando os dois fizeram contato, um símbolo de estrela apareceu na cabeça do chefe, indicando um atordoamento bem-sucedido. Mesmo que o atordoamento tenha durado apenas alguns milissegundos, ainda assim foi um atordoamento bem-sucedido. Zhang Yang balançou sua espada e cortou o chefe, causando menos 339 de dano. Arg! O chefe gritou de dor. Uma luz brilhante e penetrante começou a emanar do corpo do chefe, cegando quem a observasse. O Gorduan e o resto do grupo se viraram rapidamente. O que está acontecendo? Como Zhang Yang ainda poderia estar vivo? Por outro lado, o chefe parecia estar passando por um momento difícil. Os quatro começaram a se sentir felizes e surpresos ao mesmo tempo. Seriam eles um assassino de deuses? Um assassino de deuses? De acordo com o site oficial, para lutar contra um chefe dessa magnitude, seria necessário reunir centenas de milhares ou até milhões de jogadores. A guerra também duraria vários dias e noites. Se eles conseguissem derrotar um chefe celestial com apenas 5 deles, seria a maior conquista que qualquer humano poderia alcançar. O flash de luz brilhou e disparou rapidamente, e quando Fatian pôde dar uma boa olhada em Zhang Yang, ele notou algo estranho. O chefe havia sumido. Em seu lugar, surgiu um anãozinho que não chegava nem a 1 metro de altura. Em sua mão, ainda segurava um cajado mágico muito mais alto do que ele. Todos verificaram rapidamente as informações do sistema. Guranda, o camaleão, verde cobre. Nível, 25. HP, 250 mil. O Gorduan vacilou e gritou, pequeno Yang. Cadê o chefe? Você não consegue vê-lo parado bem na minha frente. Zhang Yang levantou sua espada e apontou para o anão. O pequeno anão abriu sua pequena boca e começou a insultar Zhang Yang. Maldito mortal! Você ousa erguer sua espada contra mim. Eu vou te esmagar. Eu vou te esmagar. Ele ergueu seu cajado e o apontou na direção de Zhang Yang, conjurando algo.
Um ícone de debuff apareceu em sua cabeça. Jing. Você recebeu o efeito de menor decadência das sombras. Receba 300 de dano de sombra a cada 3 segundos por 30 segundos. Que estranho. Ele não era de nível celestial. Disse o Gorduan. É falso, respondeu Zhang Yang rapidamente. Zhang Yang percebeu rapidamente que algo estava estranho no momento em que o chefe apareceu. Mardevish era o mais forte dos 7 Lordes Magos Espectrais que residiam na Torre Malévola, localizada na Terra Sagrada do Espectro. Como poderia estar selado em um lugar como este? Com base em seu raciocínio, ele imediatamente concluiu que o chefe era um impostor. Com seu ataque, ele confirmou sua suspeita e provou que sua hipótese era verdadeira. Um verdadeiro chefe de nível celestial seria completamente imune ao efeito de atordoamento. Até mesmo o chefe cinza prata Anduin tinha o efeito de imunidade. Porra! Anãozinho atrevido. Você ousa me enganar. O velho grande An. É a morte que você busca. O gordinho An puxou seu arco furiosamente e atacou. Gordinho. Foda-se ele de verdade. Rugido, rosnou o urso pequeno gordo, arrastando sua pequena bunda branca e avançando. O resto da equipe compartilhava os mesmos sentimentos de Fatian. Eles ficaram furiosos e atacaram para punir o anão. Bando de patifes. Vou matar todos vocês. Guranda ergueu seu cajado e o apontou para Zhang Yang novamente. Desta vez, começou a lançar um feitiço e uma barra de progresso apareceu em sua cabeça. Gordo. Tente interromper o feitiço. Zhang Yang não conhecia as habilidades nem as capacidades do chefe. Seria melhor se ele pudesse interromper o feitiço e impedir o ataque desconhecido. Fatian rapidamente lançou um menor tiro silenciador. Imune. Merda. É inútil, gritou Gordoan em voz alta e continuou seus ataques. Jing. Guranda, o camaleão, usou o menor praga. 5 raios de luz apareceram e brilharam em todos, causando um efeito negativo em todos. Peste. Você receberá peste e será infectado com várias doenças. Todos os seus ataques serão reduzidos em 5%. Você receberá 150 de dano de sombra a cada 3 segundos por 24 segundos. O efeito é cumulativo e removível. Pequena neve. Dissipe todo o efeito negativo. Zhang Yang ordenou rapidamente. Uma única camada de menor praga não era nada de se temer, mas quando o efeito chegava a 20 camadas, você poderia simplesmente parar de atacar, já que o dano seria 0. Little Snow assentiu e rapidamente lançou o menor dissipar para remover o efeito negativo. Em 5 segundos, todos estavam purificados. Dissipar. Remove um efeito negativo de um aliado ou remove um efeito positivo do inimigo. Tempo de recarga, 1 segundo. Mortal insignificante. Você me irritou. Como a minha ira. Guranda brandiu seu enorme cajado em direção a Zhang Yang. Seu ataque físico não era tão forte, já que era do tipo conjurador de magia. Zhang Yang se sentiu incomodado por não ganhar fúria por evitar o ataque. Zhang Yang preferia não perder tempo lidando com o ataque físico. Ressuscitem das cinzas, ó heróis do passado. Sirvam-me. Guranda entoou um feitiço e brandiu seu cajado. O chão tremeu e 10 fossos escuros surgiram no campo. Mãos esqueléticas brancas agarraram-se à borda e rastejaram para fora dos fossos. Um por um, os esqueletos se ergueram sobre os fossos enquanto eles se fechavam e desapareciam. Matem todos eles, berrou Guranda. Pum! Chamas negras emergiram das órbitas oculares escuras daqueles esqueletos, exalando uma forte intenção assassina. Os monstros sacudiram os braços e delas surgiu uma espada em forma de osso. Não gosto de onde isso está indo, disse Fatian. E os esqueletos gritaram alto e avançaram em direção ao grupo. Guerreiro esqueleto, elite. Nível, 20. HP, 10.000. Zhang Yang pisou rapidamente no chão e usou o menor golpe do trovão para atrair o máximo de monstros possível. Assim que conseguiu controlar os monstros que avançavam contra ele e Drizzler, ele rapidamente conjugou seu ataque com menor carga e atacou os guerreiros esqueletos que se dirigiam para Little Snow. Ignorem os lacaios. Não os ataquem, ainda não tenho agressividade suficiente. Concentrem-se em atacar o chefe. Gordo, sem tiros. Cheguem mais perto de mim, ordenou Zhang Yang. Zhang Yang não conseguiu atacar todos os monstros de uma vez, já que tanto o grupo quanto os monstros estavam espalhados por toda parte. Mas, com todos reunidos, ficou mais fácil para Zhang Yang estabelecer um controle de grupo adequado.
menos 698, menos 742, menos 1480. Ponto. Corte. Zhang Yang usou menor varredura horizontal e conseguiu gerar forte agressividade para os monstros. Use suas habilidades Aoi, disse Zhang Yang. Fatia e a equipe tinham suas habilidades prontas e à espera. Quando Zhang Yang deu o sinal verde, eles desencadearam o inferno de cima. Hunters usaram menor barragem e Drizzler usou o menor tornado Cleave. Instantaneamente, o poder de ataque do grupo aumentou tremendamente. Isso é incrível. Ah, realmente incrível. Não me canso disso. HMM. Oh. Ah. Drizzler estava nas nuvens enquanto gritava estranhamente em meio ao grupo de monstros. Mesmo assim, seu grito era tão erótico que imediatamente levaria os outros a pensarem em algo indecente. Foi tão estranho que até Dreychotes e Zhang Yang sorriram ao entender a situação. O Gorduan, por outro lado, já sorria como um pervertido. Chega. Drizzler. Pare de fazer esse barulho. Envergonhada, Pequena Neve tentou rapidamente impedir a prima. O rosto de Drizzler estava vermelho, mas ela não percebeu que seus gritos estavam criando uma situação constrangedora. Mas é tão viciante. Ah! Por fim, ninguém mais se importou com ela e continuou a atacar. Os lacaios invocados foram rapidamente eliminados pelas habilidades em área da equipe, enquanto a habilidade do chefe foi reduzida a 67%. Impossível. Um mero mortal. Eu fui ferido por um mero mortal. Guranda começou a ficar séria. Parece que vou ter que parar de brincar com minhas vítimas. O chefe interrompeu seus ataques e começou a entoar algo em uma língua desconhecida. Uma luz negra o envolveu, tornando inúteis todos os ataques do grupo de Zhang Yang. Imune. 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 Segurem fogo. O chefe está prestes a evoluir para o segundo estágio. Depois de alguns segundos, a luz se dispersou, revelando um enorme tigre ósseo com ossos afiados e pontiagudos que se projetavam como uma lança. Caramba! Esse chefe tem a habilidade de transformação? O Gorduan ficou boquiaberto, chocado. Por sorte ele não se transformou em uma Sailor Moon sexy, senão seria hilário. Zhang Yang riu enquanto continuava a brandir sua espada para atacar. Grrrr. O tigre ósseo rosnou e pulou em Zhang Yang. Pirra. O chefe realmente passou de magia para ataque físico. Zhang Yang baixou a guarda e deixou o chefe atacá-lo com suas enormes presas. Menos 405. Menos 417. Morde esse sujeito. Tigre bom, comemorou Drizzler. Ei. Pirralho, eu não tenho nada contra você. Por que você diria uma coisa dessas? Disse Zhang Yang, rindo. HMPH. A boca do Fatih são os seus pontos negativos. Quanto a você, seu lado ruim são as suas intenções, reclamou Drizzler. Ai meu Deus. O Gordon cobriu a boca como uma mulher em choque. Então, falou como uma velhinha. Aí, pequeno Drizzler. Desde quando você aprendeu a falar assim? Grrr. Depois de se transformar em uma fera, Guranda perdeu completamente a capacidade de falar. De repente, uma luz negra brilhou no corpo do tigre e todos os espinhos dos ossos se projetaram ainda mais, como se ele estivesse pronto para disparar. O coração de Zhang Yang disparou e ele gritou rapidamente, todos atrás de mim. Ding! Guranda usou o menor ataque com flecha de osso. Dura 10 segundos. Silêncio. 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 Pontas em forma de flechas saíam continuamente das costas do chefe em direção ao céu. As flechas formavam um enorme círculo, que se acumulava cada vez mais e se tornava maior. Por um instante, todas as flechas foram lançadas ao chão, como uma chuva de flechas. Menos 191. Menos 194. Menos 189. Ponto. Todos foram incapazes de evitar o ataque, que veio do céu em vez da frente, como Zhang Yang esperava. Todos sofreram cerca de 200 de dano por segundo. Felizmente, Little Snow era proficiente o suficiente para conjurar o máximo de magias de cura e outras habilidades de recuperação que pôde. Ela reteve o menor escudo sagrado para a pessoa com o menor HP, caso ela não conseguisse se curar a tempo. Após 10 segundos, todos do grupo perderam cerca de 2000 PV. Se não fosse pelo poderoso poder de cura de Little Snow, todos teriam morrido. Em vez disso,
Eles ficaram vivos com cerca de 300 PV restantes. Zhang Yang tinha uma defesa forte, PV enorme e habilidades de esquiva incríveis. Seus PV restantes eram de pelo menos 1500. Pequena Neve, preciso que você cure todos até a saúde completa caso haja outro ataque como esse. Todos os outros, ataquem mais rápido, por favor. Precisamos fazê-lo voltar à sua forma original para evitar mais habilidades supremas, disse Zhang Yang enquanto atacava cada vez mais rápido. Todos os outros se juntaram ao frenesi e atacaram o chefe também. 60%, 55%, 50%. Eventualmente, o HP do chefe caiu para 33%. Foi então que uma luz negra semelhante envolveu o chefe, tornando todos os ataques imunes. Eu me pergunto o que vai acontecer desta vez? Disse Fatian com os olhos arregalados. Droga! Vão para o inferno. Vou matar vocês. Vou matar vocês. Eu preciso. Uma voz extremamente estrondosa pôde ser ouvida e o chefe revelou sua verdadeira forma. Um enorme escorpião carmesim gigante de 7 metros de comprimento. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 69, ferramenta de mudança de forma brilho. Brilho. Um som metálico pôde ser ouvido quando o escorpião gigante vermelho Guranda estalou suas garras. Fu. De repente, ele se moveu em direção a Zhang Yang. Silêncio. O som do ar sendo rasgado pela garra quando ela errou o corpo de Zhang Yang. Zhang Yang rapidamente deu mais alguns passos para trás e saiu do alcance da garra. Mas, quando queria respirar fundo, sentiu uma forte intenção assassina vinda do chefe. Estava prestes a ativar menor bloquear por instinto. De repente, ele viu uma sombra semelhantes a uma lança cortando o ar em sua direção. Era a cauda vermelha escura do escorpião, e ela vinha em sua direção. Apóstrofo menor bloquear. Menos 117. Menor bloqueio reflete dano. Menos 234. Menor golpe de escudo. A forma como Zhang Yang usou o menor bloco e menor shell bash consecutivamente com tanta fluidez impressionou o grupo. Não foram apenas essas duas habilidades que os deixaram boquiabertos. Zhang Yang era capaz de fazer tudo isso sozinho e sob pressão. Todos os outros só conseguiam respirar fundo, espantados. Pensavam que, se qualquer um deles assumisse aquela posição, estariam completamente ferrados, irreconhecíveis. Uma vez que tiveram esse pensamento, e ainda assim viram Zhang Yang vivo e em plena forma, sentiram um profundo respeito por aquele homem. Após Guranda se transformar em um enorme escorpião, seu ataque se tornou mais forte e feroz, como um tanque-aranha com garras de aço. Mesmo se movendo na velocidade da luz, Zhang Yang não conseguiu resistir aos 3 ataques consecutivos do chefe. 2 garras e uma cauda eram demais. Com seu menor bloco constantemente em recarga, ele só conseguia se esquivar de 2 ataques seguidos e teria que enfrentar o terceiro de frente. Este chefe é forte! Gritou Fatian. Por favor. Todos os chefes são fortes. E este é um chefe de campo. Não há limite de participação. Você pode ter um número ilimitado de jogadores tentando acertar essa coisa. Alguns chefes podem ser mortos com apenas um jogador, enquanto outros exigem até 10, 100, até 1000 jogadores. Esses chefes estão em outro nível, respondeu Zhang Yang, mesmo estando no meio da batalha. Se isso fosse uma masmorra de verdade, quantos membros do grupo seriam necessários? Perguntou Gorduan, curioso. Zhang Yang bloqueou um ataque e desviou do outro antes que pudesse encontrar tempo para responder. Aproximadamente 5 a 10, mais ou menos. TCH. Até eu poderia ter imaginado isso, murmurou Drisler. No meio da conversa, uma estranha luz vermelha brilhou através do corpo do chefe. Antes que Zhang Yang pudesse dizer qualquer coisa, seus instintos entraram em ação e ativaram o menor bloquear. O chefe de repente girou seu enorme corpo tão rápido quanto um peão. Jing. Guranda, o camaleão, usou o menor dança da lâmina, causando 500 de dano físico a cada segundo a todos os alvos no alcance do ataque corpo a corpo. Últimos 4 segundos. Menos 472. Apóstrofo menor bloquear. Aí. 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 Tanto Zhang Yang quanto Drisler sofreram cerca de 500 de dano do monstro giratório. Felizmente, o tipo de dano era físico e ainda podia ser reduzido pelo valor da armadura. Mesmo assim, mesmo após a redução do dano, ele ainda era forte demais. Irmã. Cura-me. Estou morrendo aqui.
A tio Drizzler perdeu o controle e começou a chamar a prima. Pequena Neve não reagiu imediatamente por impulso. Em vez disso, fez cálculos rápidos e lançou menor escudo sagrado em Drizzler, seguido de menor orações sagradas, antes de finalmente entoar um feitiço de cura. Zhang Yang recebeu menor regeneração dela e ela vinha mantendo-a desde então para garantir que Zhang Yang nunca perdesse o foco. 4 segundos depois, a habilidade do chefe parou e ele se concentrou apenas em tentar quebrar Zhang Yang em dois. Drizzler havia recebido cerca de 1.900 de dano do chefe. No entanto, graças aos vários suportes de Little Snow, como o menor escudo sagrado, que absorveu 600 de dano enquanto menor oração sagrada recuperou mais de 400 de vida. Além do efeito constante de menor regeneração, Little Snow basicamente protegeu Drizzler tão intensamente que ela recebeu apenas 800 de dano do chefe. Após o efeito de menor regeneração ser ativado algumas vezes, Drizzler teria sido completamente curada. Zhang Yang, por outro lado, era muito mais forte e menos dependente dela. Zhang Yang já tinha uma defesa sólida desde o início. Ele tinha uma passiva de redução de dano de 20%, juntamente com seus 70 pontos de valor de defesa, o que significava que ele recebeu apenas 330 de dano do dano original de 500. Ele havia bloqueado com sucesso o primeiro ataque e mesmo ele não precisava receber cura, já que havia recebido apenas 3 golpes diretos que totalizaram até 1000 de dano. Em contraste com a enxurrada de golpes da qual ele se defendeu, isso foi semelhante a um arranhão. Com seus 1.900 HP, foi bem severo, mas não a ponto de ele precisar de cura imediata. Se tivessem outro curandeiro em vez de Little Snow, ele ou ela entraria em pânico e a primeira coisa que lhe viria à cabeça seria curar o tanque principal às cegas, em vez de realizar uma prevenção prolongada e de longo prazo, o que teria levado à morte de todo o grupo. No entanto, nessa situação, se o curandeiro tivesse agido de outra forma e priorizado apenas o tanque principal, isso inevitavelmente teria levado Drizzler à morte certa. A menor dança da lâmina do chefe era bastante frequente. Era ativada uma vez a cada 20 segundos, aproximadamente. Drizzler era inteligente o suficiente para desviar do ataque assim que ativado. Ainda assim, ela receberia 1 ou 2 golpes, embora isso não a colocasse em uma posição perigosa. Little Snow precisaria apenas conjurar uma menor regeneração para resolver o problema. Por outro lado, os animais de estimação dos caçadores foram completamente mortos, pois eles não conseguiram se lembrar deles a tempo. 25%, 20%, 15%. O poder de fogo da equipe era tão poderoso que a barra de HP do chefe estava caindo como uma avalanche. HMPH. Chefe idiota. Essa garotinha vai te esmagar em pedacinhos, gritou Drizzler. Seus ataques eram chamativos. Ela pulava para cima e para baixo, brandindo a longa lança nas mãos, em uma dança elaborada e elegante, causando dano continuamente. 5%, 4%, 3%, 2%, 1%. A RGH quando a barra de HP caiu até a última gota, mas não completamente, o corpo de Guranda retornou à sua forma anã original. Antes de fugir, gritou pateticamente, M-Mortal. Eu voltarei algum dia. Assim que a última sílaba terminou, ele correu de volta para o círculo mágico e desapareceu em um clarão de luz negra. Deixou cair uma caixa de pedra no local de seu desaparecimento. Droga! Não conseguimos matá-lo. O Gordon correu até o altar e observou o círculo mágico novamente. Podemos invocá-lo novamente e espancá-lo até virar polpa. O Gordon se virou e perguntou ao grupo. Certo. Certo. Por mim, tudo bem. Podemos conseguir outro baú de tesouro. A simples ideia de dinheiro em sua mente foi suficiente para dar a Drizzler a motivação para lutar contra o chefe novamente. O Gordon então mordeu os dedos novamente e pingou o sangue que escorria na tigela. 1, 2, 3 segundos se passaram. O Gordon esperou mais a 30 segundos, mas nada aconteceu. Nenhuma brisa sequer. Mas o Gordon ficou perplexo. Ele se virou rapidamente e viu que Zhang Yang estava segurando o riso. O Gordon soube imediatamente que estava sendo enganado. Ele rosnou, pequeno Yang. O riso de Zhang Yang se tornou mais evidente. O chefe não está morto, mas, de acordo com o cenário da história, ele foi morto com sucesso. Por que mais ele deixaria um baú de tesouro aqui? O baú aqui é igual ao seu cadáver.
Se você ainda insistir em invocá-lo de volta aqui para lutar, de acordo com a taxa de atualização normal do sistema para um chefe verde cobre, você terá que esperar 2 dias. Perra, Angordo ficou furioso. Então, por que você não me impediu agora mesmo? É só por diversão. Você vai ficar bem perdendo algumas gotas de sangue, certo? Pense nisso como perder peso. Foda-se. Certo, pessoal. Abram o baú. Ainda temos mais 3 andares de chefes para enfrentar. Dreychotis tentou acalmar o Fatian. Little Snow e Drizzler estavam relutantes, mas acabaram sendo persuadidos a abrir o baú. Cocar de camaleão, cobre verde, armadura de tecido. Defesa, mais 1. Uso, permite que você se disfarce como um dos seguintes personagens. 1. Anão. 2. Tigre de ossos. 3. Escorpião. Dura 5 minutos. Tempo de recarga, 10 minutos. Nível exigido, 20. Ah! Isso é divertido. Isso é divertido. Eu quero. Me dá. Drizzly gritou rapidamente como uma garotinha. Puta merda. Que item interessante. Eu também quero, gritou Gorduan. Irmão tarado, você já é um velho, por que tiraria um brinquedo de criança? Você não conhece o vergonha? Drizzler o repreendeu. O Gorduan, por outro lado, estava tão furioso que seu rosto ficou completamente vermelho. Eu sou apenas 5 anos mais velho que você. HMPH. Tanque de novatos. O que você acha? Quem vai ficar com esse brinquedo? Drizzler olhou para Zhang Yang com os dentes expostos num rosnado, pronta para arrancar a cara dele com uma mordida. Zhang Yang apenas riu fracamente e disse, sabe, eu estava pensando que deveríamos vender este brinquedo. Acho que este item pode ser vendido facilmente por algumas dezenas de milhares de moedas de ouro. Já que há jogadores ricos neste jogo, acho que eles comprariam isso para se exibir. De acordo com a sua experiência anterior no jogo, esta pequena ferramenta de mudança de forma era vendida por até 500 mil moedas de ouro. Era um dos poucos itens valiosos não relacionados a combate na Caverna dos Ossos. Era também por isso que grandes guildas ocupavam este lugar. Uma montanha de moedas de ouro significava uma pilha de dinheiro. Os olhos de Drizzler brilharam com a cor metálica amarela do ouro quando ela ouviu seu valor. SC. Vamos vender. No final, a pequena neve conseguiu um item para ser vendido na casa de leilões. Mas, antes disso, a pequena neve queria se divertir um pouco. Ela então colocou um chapéu e ativou seu efeito. Puff. A pequena neve deixou de ser uma mulher sexy e se transformou em um enorme tigre ossudo em uma nuvem de fumaça. Au! Drizzler observava com inveja. Primo. Acho que não devemos vender esse brinquedo incrível. Por fim, Drizzler pensou bem e o grupo decidiu ficar com o item em vez de vendê-lo. Como o item não é do tipo vinculado, qualquer um poderia usá-lo quando quisesse. Pequeno Yang, acho que da próxima vez que o chefe reaparecer, deveríamos ir até lá e matá-lo. Cada um de nós deveria ter pelo menos um chapéu para brincar, disse o Gorduan com muita paixão. Ah! Tudo bem então. Zhang Yang assentiu. Esse tipo de item não relacionado a combate era bastante comercializável no futuro. Seu valor sempre permaneceria alto, já que nunca poderia ser descartado por estar acima do nível. O jogador poderia usar esse item independentemente do seu nível, já que era um item para diversão. O chefe apareceria uma vez a cada 2 dias, o que significava que seriam algumas centenas de milhares de moedas de ouro a cada 2 dias. Mesmo nos estágios finais do jogo, isso significaria algumas centenas de milhares de moedas de ouro em dinheiro. Livro de habilidades, Shine Slash, livro de habilidades. Uso, ensina menor corte em cadeia. Requisitos de classe, guerreiro, cavaleiro, bandido. Tanque novato. O que há com essa habilidade? Ela é boa? Perguntou Drizzler a Zhang Yang. Ele é um jogador beta, deve conhecer essa habilidade. Zhang Yang riu e, casualmente, entregou o livro de habilidades para ela. Você vai saber quando aprender. Drizzler mostrou a língua e disse, HMPH. Essa habilidade deve ser bem inútil, já que você é tão generoso com ela. Hã? Zhang Yang riu. Por que você diz isso? HM. Antes, quando o livro de habilidades menor olho de águia caiu, você ficou tão desesperada para tê-lo, explicou Drizzler, aceitando o livro e aprendendo-o imediatamente. Corte em cadeia,
Desfere 2 ataques consecutivos com 75% de dano corpo a corpo em cada golpe. Este ataque ignora 100% de defesa e não pode ser bloqueado nem esquivado. Custo: 20 de fúria. Requisito: arma corpo a corpo. Tempo de recarga: 10 segundos. Essa habilidade é ótima. Drizzler publicou a descrição da habilidade após aprendê-la. Essa habilidade era perfeita para ela, já que seu intervalo de ataque era muito baixo, mas muito forte. Agora que essa habilidade aumentou a contagem de ataque em 1, ajudou a aumentar significativamente o dano geral, especialmente porque a habilidade ignorava 100% de defesa e era indefensável e inevitável. Essa habilidade seria ainda mais útil quando ela enfrentasse uma classe com forte defesa, como guardiões ou defensores. Zhang Yang não teve problemas em entregar a habilidade, já que já possuía menor olho de águia. Mesmo sendo aconselhável ter uma habilidade extra, ele ganharia uma série de habilidades extras quando atingisse um certo nível no futuro. E quando isso acontecesse, tudo que ele ganharia seriam dores de cabeça com todas as habilidades para subir de nível. Depois de coletar várias moedas de prata, o baú desapareceu. O grupo então caminhou novamente em direção ao final do segundo andar e se viu na entrada para o andar seguinte, onde supostamente havia uma enorme rocha. A entrada vai fechar novamente depois que todos nós entrarmos? Perguntou Fatian, com uma pergunta peculiar. Não. A menos que o segundo chefe reapareça, esta entrada estará sempre aqui, disse Zhang Yang com a maior confiança. Oh! O Gordon finalmente relaxou. Zhang Yang entrou lenta e cuidadosamente, pois quase foi morto no andar anterior. Ele espiou atentamente pela entrada do terceiro andar e examinou a área antes de entrar. O terceiro andar estava completamente vazio, não havia nada. Não havia um único monstro presente. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 70, Frena, a assassina das sombras. Que estranho. Como é que não tem monstros por aqui? Curioso e infantil, Drizzler saiu de trás de Zhang Yang e ficou na frente dele. Zhang Yang franziu a testa. É impossível não ter monstros em campo. Ou não havia monstros por perto, ou talvez eles estivessem. Pong. Ouviu-se o som de uma batida oca e estrelas apareceram na cabeça de Drizzler, indicando um efeito de atordoamento. Imediatamente, seu personagem começou a balançar para frente e para trás. Putz! Uma figura vestida de preto surgiu do nada e ficou atrás de Drizzler. Então, ergueu um par de adagas brilhantes e começou a apunhalar as costas de Drizzler. Estou sendo atacado! Gritou Drizzler. Zhang Yang imediatamente usou o menor provoke e cravou sua espada no monstro. Menos 347. Afetado pelo menor provoke de Zhang Yang, o homem vestido de preto se virou e começou a atacar Zhang Yang. Merda! É um monstro furtivo! Gritou Gordon, assassino das sombras, normal. Nível: 25. HP: 2500. O monstro era fraco e foi morto sem esforço. No entanto, o principal problema neste terceiro andar era o fato de que eles não sabiam onde estavam seus alvos nem quantos inimigos eram. Se o número de monstros fosse o mesmo do segundo andar, com o mesmo nível de agressividade, eles certamente ficariam muito irritados. Vamos! O grupo avançou, sem saber quando nem de onde os monstros atacariam. No entanto, em poucos passos, foram atacados. O número de monstros variava de tempos em tempos. Houve momentos em que foram atacados por apenas um monstro, enquanto no pior cenário, foram atacados por um grupo de 7 assassinos. Esses assassinos tinham as habilidades ativas do bandido, menor emboscada e menor tiro no rim. Conforme a festa prosseguia, Little Snow e Drizzler alcançaram o nível 21, enquanto os 3 rapazes estavam quase alcançando o próximo nível. Que se dane. Se alguém tivesse vindo aqui sozinho e acidentalmente esbarrasse em 4 ou 5 monstros, certamente estaria morto. Disse o Gordon com traços do medo na voz. Em algum momento antes, todos foram atacados por um grupo de 7 assassinos simultaneamente. O Gordon levou a pior e ficou traumatizado por eles. Haverá monstros mais fortes em grupos maiores nas futuras masmorras. Esses tipos de monstros são extremamente comuns. Além disso, quase todos os monstros são de nível elite. Os jogadores podem ser mortos se a reação do tanque do grupo for lenta. Zhang Yang caminhou até a frente. Isso é simplesmente errado. O Gordon balançou a cabeça. Se você quiser lutar contra um monstro furtivo de verdade, você precisará farmar um flashbang,
disse Zhang Yang. Isso é muito difícil. De acordo com o banco de dados oficial, a taxa de drop de flashbang é de apenas 1 por 10.000. Essa taxa de drop é demais para aguentar. Ultimamente, Fatian adquiriu o hábito de estudar sobre o jogo no site oficial. Ele havia melhorado seu conhecimento sobre sua própria classe, melhor do que quando era apenas um iniciante. Claro que a taxa de drop seria ruim. Caso contrário, todos os membros da classe Bandit deixariam de existir. Embora os monstros neste andar fossem bem fortes e difíceis de lidar, o grupo conseguiu lutar para chegar ao fim do andar. Pare. Não entre ainda. Zhang Yang parou de andar. Ande por aí e certifique-se de que o campo esteja livre de monstros. Tenho quase certeza que o chefe deste andar também estará em modo furtivo. Não saberemos quando poderemos desencadear a luta. Se acionássemos e acidentalmente atraíssemos mais monstros para a luta do chefe, isso só nos causaria problemas. O grupo tomou medidas extremas para garantir que não restasse nenhum monstro no caminho até o final do andar. Onde está o chefe? Perguntou Fatian baixinho quando chegaram ao final do terceiro andar. Aposto que o chefe está escondido em algum canto. Ele não vai aparecer até que entremos em seu alcance de agressividade, disse Zhang Yang. Acho que devemos seguir em frente. O chefe certamente aparecerá mais tarde. Zhang Yang caminhou à frente da equipe. Todos caminharam cuidadosamente em fila indiana até a entrada do quarto andar. De repente, uma sombra negra surgiu ao lado de um Dreyshotz. Um par de lâminas refletia um pouco de luz e um Dreyshotz foi rapidamente atordoado. Uma mensagem de dano apareceu rapidamente em sua cabeça enquanto sua barra de HP despencava. Zhang Yang estava preparado. Ele rapidamente ativou menor charge e menor provoke para arrancar a agressividade do monstro de um Dreyshotz. A sombra se virou rapidamente e mudou seu alvo para Zhang Yang. Sua adaga em suas mãos se movia para frente e para trás como um relâmpago. Zhang Yang não conseguia se esquivar de todos os ataques, mesmo tendo maximizado seu próprio corpo para se esquivar. Não havia como evitar. O atributo de destreza do personagem não era alto o suficiente para acompanhar sua velocidade de reação. Ao ver que o monstro não estava mais estuprando, um Dreyshotz soltou um suspiro de alívio. Little Snow rapidamente curou um Dreyshotz e também Zhang Yang ao mesmo tempo. Um Dreyshotz foi atingido a ponto de ficar com apenas 137 de HP restantes. Se Zhang Yang tivesse agido apenas um milésimo de segundo mais devagar, ele teria sido morto. Quando Zhang Yang conseguiu lutar com o monstro paralisado, o grupo finalmente pôde observar a verdadeira natureza do monstro. O monstro era uma NPC feminina, sexy e esbelta, vestindo um macacão extremamente justo colado à pele, acentuando suas linhas esbeltas e voluptuosas. Principalmente aquele par de melancias maduras. Embora seu corpo estivesse ironicamente coberto da forma mais vulgar imaginável, seu rosto estava coberto por um pano preto. Sua aparência estava cuidadosamente escondida. Uau! Que corpo bombástico! Babou Gordon, Frena, a assassina das sombras, verde cobre. Nível 25. HP 250k. Com ciúmes, pirralha. Disse Zhang Yang ao notar que Drizzler estava olhando para os seios dela. Drizzler foi pega de surpresa e gaguejou ao responder. O quê? Não, eu. Eu só estava. Eu. Não. Eu não estava seco com inveja. Ter um seio tão grande é muito problemático. Não só vai fazer você ficar curvada, o que é ruim para sua postura, mas também seria muito cansativo carregar aquela coisa por aí. Eu não quero ter peitos tão grandes. A pequena neve riu arrogantemente e estufou o próprio peito. O movimento resultante do seu par voluptuoso deixaria qualquer um com o nariz sangrando. Pirralho. Não negue seu verdadeiro coração. Se o que você diz é verdade, então tente parar de fazer o exercício de automassagem. Anin Shui. Por que você tem que revelar tudo sobre mim? Drizzler ficou furioso. Pequeno Yang. Acho que sua menor defesa aleijada faz jus ao nome. O Gordon suspirou, decepcionado. Hã? O quê? Porra. Você a atingiu tantas vezes com a menor defesa aleijada, mas não vejo nenhuma parte da armadura dela sendo destruída. Que tipo de redução de armadura é essa? Continuou Gordon. Cara. Todos, menos o Fatian, repreenderam. Frena sussurrou algo ininteligível e desapareceu de vista. Seu corpo inteiro se misturou à escuridão. Hã? Ela simplesmente desistiu e fugiu? Riu Gordon. Não.
Ela simplesmente ficou invisível. Cuidado, ela pode aparecer a qualquer momento, disse Zhang Yang. Logo após Zhang Yang terminar a frase, Frena apareceu atrás de Fatian e o golpeou na cabeça com a parte de trás de sua adaga. Enquanto ele cambaleava em estado de menor atordoamento, ela rapidamente brandiu suas adagas e desferiu uma série de cortes e golpes rápidos em Fatian. Zhang Yang rapidamente lançou Minor Provoke na esperança de chamar sua atenção. Imune. A pequena neve reagiu rapidamente. Primeiro, ela conjurou Menor Escudo Sagrado e depois Menor Regeneração, seguido pelo maior tempo de conjuração de Menor Cura Superior. O ataque a Fatian durou até o efeito da habilidade Menor Emboscada expirar. Só então Frena voltou sua atenção para Zhang Yang e iniciou seu ataque. Fatian havia sofrido danos pesados. E pensar que, naquele curto momento, Fatian havia recebido mais de 2.300 de dano. Ele teria sido morto se não fosse pela reação rápida de Little Snow. Droga! O dano repentino desse chefe é bem feio, disse Dreyschotz. Zhang Yang concordou com a cabeça. Este é o poder de um bandido. Ele pode causar uma explosão repentina de dano no momento em que sai da furtividade. O ataque em cadeia que se segue pode eliminar metade do HP de qualquer classe. No entanto, lembre-se de que, após o ataque em cadeia, o ataque será reduzido. Quando o chefe desaparecer, ele ignorará toda a agressividade e escolherá aleatoriamente um jogador para atacá-lo por 5 segundos. É por isso que Menor Emboscada é tão frustrante. HM. Por sorte não era a pequena neve. Se fosse, ela morreria instantaneamente se não conseguisse se curar, disse Dreyschotz. Vamos torcer para que uma mulher não machuque outra mulher, riu Zhang Yang. Por favor, porque ela me machucaria. Eu ainda sou uma jovem donzela pura, pequena neve piscou sedutoramente para Zhang Yang. Shui. Drizzler ficou bravo. 90%, 80%, 70%. Ao ser atingida por 5 camadas de menor defesa aleijada, a defesa da chefe foi reduzida. O ataque poderoso do grupo só ficou mais forte e sua barra de HP continuou caindo mais rápido do que antes. No entanto, o fator mais problemático dela era a habilidade Menor Emboscada. Ela podia escolher qualquer um aleatoriamente e infligir dano extremamente alto. Se Little Snow vacilasse um pouco, essa pessoa definitivamente morreria. 50%, 40%, 30%. Mais uma vez Frena desapareceu e entrou em modo furtivo. Não escolha o curandeiro. Não escolha o curandeiro, gritou rapidamente o Gorduan. Putz. Frena apareceu atrás de Pequena Neve e a nocauteou. Ela ergueu sua adaga e começou a infligir dano. Foda-se. Foda-se seu Gorduan. Zhang Yang gritou. Maldita seja sua boca suja. Jinx, repreendeu Zhang Yang. Era uma pena que Zhang Yang não pudesse usar menor sacrifício para salvá-la. Tudo o que ele podia fazer agora era apenas encará-la. Menor sacrifício era uma habilidade de guardião de nível 40. Sacrifício, cubra um companheiro de equipe, compartilhando todo o dano causado por 5 segundos. Tempo de espera, 1 minuto. Alcance, 30 metros. O alto dano explosivo de um bandido é o inimigo natural de todos os sacerdotes com baixa defesa. Antes que a chefe pudesse finalizar seu combo, o HP de Little Snow foi reduzido a 0. Com um empurrãozinho, seu corpo esguio caiu no chão. Ding! O jogador Little Snow morreu. O quê? Chefe de merda. Como ousa matar a minha linda pequena neve? Vou te foder pra valer, gritou Gorduan enquanto sacava o arco e atacava. Ei! Gordinho pervertido. Pode parar com essa farra agora. Eu nunca gostaria de um gordo, postou a pequena neve no canal da festa. Por que você diz isso? Meu coração e minhas intenções são puros. Por que eu pensaria em ter vocês dois em meus braços? Ponto. Após a morte de Little Snow, o chefe se virou e atacou Zhang Yang. Sem o suporte de cura de Little Snow, Zhang Yang ainda conseguia se esquivar e escapar da maioria dos ataques, mas ainda havia alguns ataques que passavam por sua defesa e reduziam seu HP. Não percam tempo. Ataquem. 25%, 20%, 15%. Frena desapareceu repentinamente quando o HP de Zhang Yang caiu para 700 pontos. Ele rapidamente usou a bandagem de tecido grosso. Mais 100. Mais 100. Mais 100. Ponto.
Com o título de amigo do médico, a taxa de recuperação de Zhang Yang dobrava ao usar a bandagem de tecido grosso. Enquanto outros recuperavam apenas 500 de HP, Zhang Yang conseguia recuperar até 1000 de HP. Ele recuperou a saúde completa em apenas 7 segundos. Pequeno Yang. Esse é o efeito da recompensa que você recebeu naquela missão maldita. O Gordon estava com ciúmes. Sim. Pirra. Eu devia ter feito isso. Arg. Droga. Que desperdício, gritou o Angordo. Putz. A chefe apareceu atrás de um Dreadshots. Ela ergueu sua adaga, atordoou e começou a atacá-lo com uma sequência de ataques. Zhang Yang e Drizzler rapidamente usaram menor carga e avançaram. O Gordon rapidamente sacou seu arco e atacou. Eles não só perderam sua única curandeira, como também perderiam essa luta se não a matassem a tempo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.